Quando se fala em cultura, raramente a física comparece na argumentação. Cultura é quase sempre evocação de obra literária, sinfonia ou pintura, cultura erudita, enfim. Tal cultura, internacional ou nacional, traz à mente um quadro de Picasso ou de Tarsila, uma sinfonia de Beethoven ou de Villa-Lobos, um romance de Dostoiévski ou de Machado de Assis, enquanto que a cultura popular faz pensar em capoeira, num samba de Noel ou num tango de Gardel. Dificilmente, porém, a cultura se liga ao teorema de Gödel ou às equações de Maxwell. Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, bem-vindo ao nosso vídeo de Física e Cultura na Escola. No vídeo de hoje, como você vê na introdução, a gente vai falar um pouco da importância da física se relacionar com a cultura de maneira geral. Vamos pro vídeo. Bem, um cidadão hoje, quando ele estuda física, quando ele é ensinado, né? Ele é ensinado muitas vezes que a física é uma coisa meio esotérica, difícil, né? Matemática por essência, né? Isso faz com que a física se afaste não só da cultura, mas se afaste até da própria escola, onde a credibilidade vai sendo colocada de lado porque a dificuldade em entender os recursos matemáticos cada vez é maior, né? A gente não pode deixar de lado a necessidade de se manter a física atrelada à cultura de maneira geral. A física é um elemento cultural fundamental para entendermos a natureza, assim como a ciência de maneira geral. A gente não pode deixar de lado no ensino de física, e o ensino muitas vezes é baseado na memorização de fórmulas ou na resolução de exercícios de vestibular, que muitas vezes não faz nenhum sentido para o nosso aluno. A gente não pode prescindir na física de uma abordagem filosófica, de uma abordagem histórica da física, de uma abordagem de uma física ligada ao contexto social e à literatura de maneira geral. Há de se dizer que as dificuldades em se levar um aluno do conhecimento de senso comum ao conhecimento científico cada vez mais se torna uma tarefa árdua em nossos dias. Como dizia Paulo Freire, é necessário sair daquela curiosidade simples para a curiosidade epistemológica. Epistemológica é uma palavra muitas vezes desconhecida, mas em si ela quer dizer o conhecimento do mundo, o conhecimento da natureza, o conhecimento que a ciência faz de si mesma. Então a curiosidade epistemológica é aquela pessoa que tem um olhar para a ciência além do show, tem um olhar para a ciência além daquela brincadeira experimental sem sentido. Então, levar a curiosidade adiante, no sentido epistemológico do termo, é levar teu aluno a sair do senso comum e caminhar por uma ciência estruturada dentro do conhecimento científico. Albert Einstein é um exemplo disso. Aos 5 anos, se encantou pela bússola. Aos 12, se encantou pela geometria euclidiana. E aos 16, ficou imaginando o que seria viajar num raio de luz observando o mundo ao seu redor. Esse mesmo Einstein, num livro chamado Notas Autobiográficas, ele vai falar do sentimento que ele tem em relação à escola. E ele vai dizer o seguinte: como estudantes éramos obrigados a acumular essas noções em nossas mentes para os exames. Esse tipo de coerção tinha, para mim, um efeito frustrante. Na verdade, é quase um milagre que os métodos modernos de instrução não tenham exterminado completamente a sagrada sede de saber, pois essa planta frágil da curiosidade científica necessita, além de estímulo, especialmente de liberdade. Sem ela, fenece e morre. É um erro grave supor que a satisfação de observar e pesquisar pode ser promovida
por meio de coerção e da noção de dever. Albert Einstein foi alguém muito crítico da ideia da disciplina. Não que a gente defenda aqui que ter disciplina é ruim, mas a imposição do aprendizado talvez não seja a melhor forma de desenvolver o conhecimento científico a partir da criatividade e da imaginação. Disciplina é algo que defendemos, disciplina é algo que faz nós crescermos, mas ela vem dentro de um ambiente encantador. E a física precisa desse ambiente encantador dentro da escola. E isso nos falta. Física é cultura no contexto escolar e assim ela deve ser vista. Não alcançaremos a física como cultura e nem a física vestibular se diminuirmos cada vez mais o número de aulas. Física é uma disciplina vasta e árdua que a gente precisa entendê-la dentro de um universo cultural. Era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas impressões. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.